Olá, mamíferos e mamíferas. Dr. Rodrigues falando, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, pessoal, eu vim aqui fazer hoje uma releitura de um vídeo muito antigo que a gente tem aqui no canal, acho que é um dos primeiros, em que eu respondo para algumas pessoas o que é a medicina antroposófica. Então, a gente achou legal, refazer esse vídeo, responder essas perguntas de uma forma mais solta, mais descontraída, para você que já é antigo no canal, se você já curte o trabalho que a gente faz aqui no canal desde lá de trás, desde 2008, acho, e até hoje, certo? Bom, então respondendo a pergunta mais feita para mim, né? Toda vez que eu falo, a pessoa pergunta para mim assim: Doutor Rodrigo, você é especialista em quê? Aí eu digo, eu faço medicina antroposófica. Aí o pessoal olha para mim com uma cara e fala assim, entendi, legal. Mas com uma cara de ué, engraçadíssimo. Bom, então a antroposofia é uma filosofia, e apesar de ser uma filosofia, ela tem um raciocínio relativamente lógico. E por isso que Steiner, que foi o criador dessa filosofia, dá o nome à antroposofia de ciência espiritual. E a antroposofia, ela olha para os fenômenos, seja o fenômeno astrológico, o crescimento de uma planta, o comportamento dos animais, seja a mineralogia, seja o processo de adoecer e de curar, de uma forma peculiar. Essa forma muito característica que Steiner aprendeu a enxergar a natureza, ele aprendeu isso com um escritor muito antigo, mais antigo do que ele, chamado Goethe. Goethe ele fez uma reclassificação da fauna e da flora de uma determinada região da Alemanha, ele era um poeta romântico, de uma forma completamente diferente daquela forma científica que é classificatória, né? E aí Steiner ele já tinha na sua genialidade, ele já tinha de certa forma desenvolvido isso dentro dele, dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, essa forma de olhar para os fenômenos, olhar para a natureza, né? E essa forma ele acabou dando o nome de fenomenologia, uma forma de enxergar o processo e não exatamente de uma forma estática, ver o movimento interno que cada coisa tem dentro de si, né? É uma forma, eu confesso que não vai ser explicando para você que você vai dominar o assunto, né? Essa forma sofisticada de perceber as coisas, a gente levou pelo menos 5 dias de imersão total nesse processo para conseguir desenvolver uma forma de entender, por exemplo, no meu caso, o meu grupo de alunos, um pé de azaleia. Exatamente, um pé de azaleia. A gente ficou 5 dias examinando um pé de azaleia. Isso não é exagero. Eu garanto para você que eu sou capaz de errar qualquer outra planta, mas quando eu vejo um pé de azaleia, eu tenho certeza absoluta de que aquilo é um pé de azaleia e conheço tudo sobre um pé de azaleia. Essa forma de observar o fenômeno é a forma que nos é ensinada a olhar para um paciente nosso. Olhar o que acontece nele nos mínimos detalhes do corpo físico, até uma forma muito profunda, sofisticada e calórica de sentir, uma forma bastante profunda de a gente perceber o nosso paciente. Então perceba que não é simplesmente uma forma de você dar remedinhos naturais. É também, não deixa de ser.
Mas, inclusive, a gente até tem o cuidado de não chamar o encontro nosso com o paciente de consulta, que dá a impressão sempre de que o nosso paciente ele é menos e a gente é mais alguma coisa. E não é, porque como a antroposofia ela tem uma base cristã, então, na verdade, é o encontro de duas pessoas, né? Então, certamente que eu dou para o paciente alguma coisa que eu sei, mas ele também, pelo próprio sofrimento do paciente, ele também acaba me ensinando coisas. Então, não existe quem ganha e quem perde. Sempre os dois ganham numa consulta antroposófica. É como se fosse uma mistura de medicina com alopatia, medicina alopática, com psicoterapia, com fitoterapia, com homeopatia, com filosofia, enfim, é uma mistura tal qual é essa grande mistura que é o ser humano mesmo, sabe? Então eu acho que a gente pode tentar organizar isso numa forma um pouquinho mais quadrada para a gente poder pensar depois desse passeio inicial sobre o que é a medicina antroposófica. Eu acho que é legal da gente pensar num processo chamado trimembração. Bom, a trimembração é uma forma algo esquemática que nos facilita a percepção do ser humano. Obviamente, o ser humano ele não é esse esquema, né? Isso é uma forma mais pedagógica, mais assim esquemática para a gente poder pensar com um pouco mais de facilidade. O ser humano tem, portanto, 3 grandes sistemas no corpo, né? O primeiro grande sistema é o sistema neurosensorial. Esse grande sistema está concentrado, a maior parte dele, na esfera da nossa cabeça. Qual que é a função desse sistema neurosensorial? Veja, neuro quer dizer nervos. Sensorial quer dizer sensibilidade, perceber, né? Então, esse sistema neurosensorial ele tem a ver, portanto, com o nosso sistema nervoso, muito concentrado na cabeça. Qualquer desenho que você colocar aí na internet, com uma busca que você quiser colocar, você vai perceber que o nosso sistema nervoso está realmente concentrado na cabeça. Grande parte das informações do meio ambiente entram em nós através de nossas percepções cefálicas, cranianas e cefálicas, né? Então, pelos olhos, pelo ouvido, pelo sabor, pelo tato, né? Pela compreensão de uma ideia, pelo entendimento de determinada informação, né? Então, toda essa capacidade da gente absorver, claro que você vai falar, pô, mas a gente também sente pela mão, sem dúvida, a gente sente calor na sua panela quente, a gente aperta um picolé gelado, a gente sabe, né, nas mãos, mas eu disse que está principalmente relacionado com a cabeça, né? Perceba que os nervos eles têm uma característica, pelo fato de serem formados por neurônios, né, que, por sua vez, são células de baixíssima vitalidade. Nós temos, portanto, uma concentração de células de baixa vitalidade na nossa esfera neurosensorial. Porque a vitalidade é um processo que a gente tem no organismo inferior e que serve para outras coisas. Aqui em cima, a gente precisa de baixa vitalidade, porque esse processo vital atrapalha a nossa percepção real. Entenda assim, ó, é como se a gente precisasse aqui na nossa cabeça e no nosso sistema nervoso de uma quantidade muito grande de pequenos radares. E esse radar ele precisa ser como se fosse um cristal, como se fosse uma antena parabólica, como se fosse um radar. Muito estático, muito duro, muito morto, para conseguir perceber perfeitamente aquilo que está entrando na minha percepção sem a minha interferência do meu calor, da minha vitalidade. Porque a vitalidade transforma.
E para eu perceber as coisas, eu preciso que essa informação entre sem transformação, entre, na verdade, como ela realmente é. Então é assim que funciona o nosso sistema neurosensorial. Em contraposição ao sistema neurosensorial, para que a gente tenha equilíbrio no geral, a gente precisa de um outro sistema que faça o oposto, que tenha o calor que não tem no sistema neurosensorial, que tenha a vitalidade que não tem no neurosensorial, que tenha essa capacidade de transformar no obscuro da minha química interna essas coisas que chegam até ele. Esse grande sistema se chama metabólico motor. Então ele é um sistema que é justamente o inverso oposto, o extremo complementar do nosso sistema neurosensorial. Esse sistema ele está mais concentrado nos meus músculos e nas minhas vísceras abdominais. De modo que nessas vísceras eu tenho muito calor, muita química, muito fluxo, tudo no escuro, muito cheiro bom ou cheiro ruim. A gente tem muito processo químico, muita transformação acontecendo. E também muito de tudo saindo desse sistema. Porque através desse sistema sai calor, sai um movimento, sai uma fala, sai secreções, xixi, cocô, suor, né? Então, assim, a gente tem, portanto, então, agora, vamos lá, desenhando para você, então, dois grandes sistemas, né? Um é o neurosensorial, que tem a função de perceber o mundo, e o outro, que tem a ver com o nosso sistema metabólico motor, que tem a ver com a nossa volição, com a nossa vontade, com o nosso calor, com a nossa transformação e com aquilo que eu coloco no mundo, né? Desde uma semente até um xixi. Simples. E aí quem já viu aqui os outros vídeos que eu já falei isso muitas vezes, eu sempre digo que nós temos duas naturezas, né? Uma natureza angelical e uma natureza animal. Que a gente tem consciência no nosso ser humano angelical e a gente tem vitalidade nesse nosso ser humano animal. A questão é que não existe, nós não somos um Lego de duas peças. Então, não existe essa linha que divide daqui para cima é absolutamente neurosensorial, daqui para baixo é absolutamente metabólico. Existe um terceiro sistema que é a intersecção desses dois, entendeu? Que é a transição desses dois. Então, o que no neurosensorial entra, o que no metabólico motor sai, nesse ambiente desse grande sistema intermediário, o sistema do meio, ele serve como conector. Então, a informação que entra em mim pela cabeça, pelo meu intelecto, pela minha percepção, transita pelo meu sistema intermediário para chegar no meu sistema metabólico. Então, esse grande sistema ele se chama, portanto, sistema rítmico respiratório. Esse grande sistema está localizado, portanto, aqui na região do tórax. E é nele que a gente guarda os nossos sentimentos, de acordo com essa filosofia. Se a gente for analisar isso de uma forma somente científica, e que, portanto, tem uma base materialista, a gente vai achar que esses sentimentos, na verdade, estão na cabeça, no cérebro. Mas, de acordo com a medicina antroposófica e essa filosofia, a gente tem os nossos sentimentos. O sentimento é algo bastante ligado ao nosso eu, né? Porque no nosso sistema neurosensorial, a gente percebe ideias, a gente percebe o mundo de fora. E esse mundo, ele entra para dentro de nós. Então, ele não pode ser confundido com a minha identidade. O que eu penso não sou eu. O que eu penso são peças
que eu fico continuamente mudando na minha cabeça. Monta e desmonta, um Lego, né? O que eu coloco para fora de mim, o meu calor, é o calor de qualquer animal, o calor de qualquer pessoa. Porém, o sentimento, que é essa intersecção entre esses dois seres, esse angelical aqui na parte de cima e esse animal aqui na parte de baixo, o sentimento ali realmente é possível da gente confundir esse sentimento com a nossa identidade. Porque o que eu sinto realmente cala no nosso coração como uma verdade. Então, assim, resumindo, essa, portanto, é uma base esquemática de como que funciona o nosso organismo, né? Então, a gente tem neurosensorial, ritmo respiratório e metabólico motor, deixa lá aqui. Metabólico motor interagindo num ser humano que tem saúde. Agora, entenda assim, ó. No ser humano que não tem saúde, ele tem um desequilíbrio nesses três grandes sistemas. Por exemplo, uma pessoa que tem muita vitalidade no seu organismo inferior. Então ele tem saúde física, ele tem fome, ele tem apetite, ele tem tesão, ele tem febre, ele tem imunidade, todos esses processos que não têm a consciência do neurosensorial. Ele tem bastante disso. Também tem o seu equilíbrio de sentimentos. Mas ele tem uma fraqueza, ele tem uma insuficiência, vamos chamar de insuficiência, no pensamento. Então perceba que esse calor desse organismo inferior, ele é um calor que domina a esfera do pensamento. Então essa pessoa, ela não tem frieza no pensar. Essa pessoa ela vai ter calor na cabeça, então ela vai ter, por exemplo, uma enxaqueca, que é um calor na cabeça. Ela vai ter, por exemplo, uma crise histérica, que é a pessoa que é uma crise de barraco, por exemplo. Então, essa é uma tendência de cabeça quente. É um dos grandes desequilíbrios que a gente encontra no consultório. Uma outra tendência que acontece no consultório é o desequilíbrio inverso a esse, em que a pessoa é a cabeçuda. A pessoa ela tem uma grande potência no pensamento e ela atrofia a sua vitalidade, porque ela até tem a sua potência muscular, ela até tem a sua imunidade, ela até tem a sua vitalidade, digestão, etc. Mas o excesso de pensamento faz com que essa pessoa contraia a vitalidade. Então essa pessoa a gente chama de cabeça dura. Essa pessoa ela começa a se desvitalizar por causa do excesso de pensamento. É um estresse, por exemplo, né? O estresse, o princípio das doenças psicossomáticas, etc. Então dei para você aqui então 2 exemplos, então basicamente, resumindo então esse vídeo, pessoal. Eu dei para você, portanto, um passeio relax, sem grandes pretensões sobre a antroposofia. Desenhei para você um esquema para você que a gente usa no consultório, né? Que divide o ser humano entre o sistema neurosensorial, o ritmo respiratório e embaixo o sistema metabólico motor. E te dei 2 grandes exemplos de doenças, né? São as 2 grandes doenças arquetípicas em que o ser humano de cima domina o de baixo. Essa pessoa fica cabeçuda, extremamente consciente e desvitalizada por causa do excesso de consciência. Coisa extremamente comum hoje em dia nos consultórios. E a outra doença, que é a doença inversa, que é a doença onde esse calor domina o pensamento. Eu tenho esse excesso de impulsividade. Uma pessoa que acaba desenvolvendo um temperamento de pouca conscienciosidade e todas as consequências de uma enxaqueca, de um comportamento mais impulsivo,
e de atitudes de não ser muito zeloso, enfim. Então eu queria, pessoal, que vocês, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né, se vocês quiserem tirar alguma dúvida de você mesmo, coloca aqui embaixo nos comentários aqui do vídeo, para eu poder daí responder para você alguma coisa que seja um pouco mais prática, né? Porque às vezes quando eu falo uma coisa, eu falo imaginando o que você, mamífero, o que você, mamífera, vocês estão querendo saber. Mas nada melhor do que você realmente falar assim, então, mas eu tenho isso, eu tenho assado, eu tenho uma dor de cabeça assim, uma dor de cabeça X, eu tenho uma inflamação, eu tenho uma esclerose, eu tenho uma dor, eu tenho, né? E aí eu consigo responder para você de uma forma, obviamente, de uma forma geral, né? Para você poder ter uma noção de como que a medicina antroposófica funciona. Além disso, também tem a medicação, né? O fato de a antroposofia ter uma base vitalista, né? Que significa que a gente considera muito esse estado de vitalidade do corpo, obviamente pede, anseia por medicamentos naturais, né? Medicamentos que se assemelham bastante aos medicamentos da homeopatia. Isso não quer dizer que a gente pensa como homeopatia, porque em todos os aspectos. A homeopatia é muito desenvolvida nesse viés de medicamentos. Existe uma enormidade indizível da quantidade de medicamentos que a homeopatia conhece e domina, né? Me parece que a antroposofia ela se concentra nos elementos mais importantes, né? Nos medicamentos mais importantes. Mesmo assim, tem um rol difícil de resumir aqui para vocês, né? E essa característica da medicina antroposófica de usar medicamentos naturais, na minha opinião, é o que as pessoas mais gostam da antroposofia. Eu acho que de todos esses aspectos da antroposofia, talvez é o que torne a antroposofia mais atraente. É justamente esse uso de medicamentos naturais. Porém, é importante entender que a antroposofia ela não se antagoniza nem com a alopatia, que é a medicina convencional, e nem com a homeopatia, que tem como base aquela enormidade de medicamentos que eu falei para vocês, que extremamente diluídos, que inclusive gera uma desnecessária polêmica ou rivalidade entre essas duas polaridades do pensamento terapêutico, médico-terapêutico, né? A antroposofia, ela ocupa um lugar intermediário. Então, se você, mamífero, você quiser ir passar numa consulta e eu achar que realmente você precisa tomar um medicamento alopático, eu não me sinto absolutamente constrangido, nem inibido e nem proibido de medicar você com um remédio alopático, um antidepressivo, um calmante, ou sei lá, certo? O que a gente tem como uma das bases importantes da antroposofia, que inclusive corrobora uma outra frase antiga de Jung, ele fala assim, o meu paciente, ele serve para eu poder tirar de mim um caminho de curá-lo. O paciente, ele não é uma forma de eu confirmar determinada teoria. Então, e é por isso que a antroposofia, ela é exercida, a medicina antroposófica, ela é exercida exclusivamente por médicos, porque parte do princípio que a gente amplia o cuidado que a gente precisa ter com o nosso paciente com alguns preceitos mais espiritualizados, mais vitalistas, mais profundos, mais filosóficos, e para a gente enriquecer o nosso cuidado, o nosso ouvido, a nossa fala, o nosso cuidado com o nosso paciente. Então, a antroposofia ela não nos prende, não nos doutrina como uma religião
fundamentalista, né? Então, ela me deixa bastante à vontade para eu usar para você o medicamento até homeopático, se eu conhecer, o medicamento alopático, se eu conhecer, dominar, porque eu preciso entender que se você, por exemplo, tiver uma doença que você precisa de uma urgência, de um procedimento cirúrgico, rápido, eu preciso entender que você precisa de um SAMU, de uma ambulância, sei lá, para você, de um carro, para você poder ir para um pronto-socorro e desentupir uma vesícula, de você fazer uma cirurgia de urgência, de você que está infartando, você ir num cardiologista para você poder fazer um procedimento hemodinâmico. Então, assim, para isso há necessidade de quem exerce essa medicina ser um bom médico em primeira instância. Para a gente saber o que é grave, o que não é, o que é crônico, o que não é, o que é potencialmente letal, o que não é, o que, enfim... E talvez uma pessoa que não seja da área, uma pessoa que não seja da saúde, que não seja uma pessoa formada em medicina, talvez não tenha um conhecimento mesmo. Daí é normal, sabe, pessoal? Não é porque as pessoas não têm conhecimento. Não tem mesmo, não é para ter, né? Eu não tenho o menor problema de não ter conhecimentos de engenharia, eu não sou engenheiro, né? Então, a ideia de se fazer medicina antroposófica com médicos é por isso. É que para a gente poder ter cuidados com saúde complexos, profundos, como todo médico tem que ter. E mais esse enriquecimento, essa profundidade de filosofia, com arte até, com espiritualidade, para a gente poder realmente fazer o que a gente chama de sacro ofício. A medicina, ela nunca deixou de ser uma ciência sagrada. Então a gente tem bastante convicção disso e a gente defende esse nosso posicionamento sempre, né? Pessoal, então acho que é isso, viu? Um grande abraço para você, mamífero, para você, mamífera. Então não esqueça, tá, pessoal, de deixar o seu like no vídeo, de você colocar suas perguntinhas se você achar que você tem uma dúvida, se ficou alguma dúvida nesse meu conteúdo. E eu fico aqui à disposição, ansioso, esperando então uma perguntinha para poder responder para você, sabendo que daí eu fico bastante entusiasmado de responder uma pergunta para você. Tá bom? Um grande abraço, mamífero e mamífera, e até mais, até o próximo vídeo.